amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. Nos últimos dias, eu recebi essa linda caixinha da Avenida das Nações Unidas lá em São Paulo, e dentro dessa coisa gigante veio papel, mais papel e um grande Moto G de 9ª geração, cara. Miau. Meus amigos, finalmente o bichão de 64 megapixels chegou pra gente. Vindo com uma capinha transparente com relevo da Motorola na lateral, um fone de ouvido com bass maravilhoso, junto com um carregador fraquinho, de apenas 30 watts, que tem uma saída USB-C para USB-C, sem contar, é claro, do nosso clássico cabo de dados. Diferente de algumas empresas que cobram 14 mil reais nos celulares, a caixa do Moto G9 Plus é até bem completa. E a primeira coisa que me chamou bastante atenção nesse aparelho em si foi o tamanho gigantesco dele. Onde, pra você ter mais ou menos uma ideia, nessa nova tela da Motorola você tem quase 7 polegadas. Aí você soma isso com uma bateria de 5.000 mAh, que te mostra que você tem um aparelho bem maior e bem mais pesado do que o convencional, sendo um dos poucos aparelhos que usam inteligência artificial para melhorar o desempenho. O último aparelho que eu vi fazendo isso foi o Zenfone 5 de 2018. Eu fiquei muito feliz o dia que eu recebi o produto para análise, principalmente porque o meu canal estava precisando muito de novidades. A câmera do aparelho no formato de dominó tem um setup bem interessante. São 64 megapixels da câmera principal, um sensor GW1 da Samsung, acompanhadas de câmeras de 8 megapixels ultra-wide e duas câmeras de 2 megapixels, uma macro e uma para desfoque. Boa parte das câmeras do aparelho trabalham no esquema quad pixel, que basicamente é aquele esquema que une 4 pixels em um, o famoso pixel binning, tirando uma foto de 4 megapixels com o máximo de detalhe possível. A traseira de 64 megapixels também funciona dessa forma, tirando fotos em 16 megapixels. Entretanto, se você quiser uma foto de 64 megapixels, é só você usar o modo ultra resolução, esse modo aqui onde está minha mão. Porém, sinceramente, sem querer ser muito hater, todos esses megapixels não são sinônimo de qualidade. Provavelmente você já deve imaginar. Mas nada que uma Google Câmera não resolva. E nesse aparelho em si, eu tô usando a Gcam Estelar do Greatness. Em breve eu quero fazer muito um vídeo sobre essa Gcam. Ela é muito boa pro modo noturno, onde mesmo com fotos em 16 megapixels, ela capta detalhes insanos. Olha só isso, irmão. E falando de modo noturno, esse foi um dos primeiros Motorolas que eu testei com modo noturno na câmera frontal. E como se não bastasse, você tem time-lapse, você tem slow motion na câmera frontal, você tem o modo de cor seletiva, o modo retrato, o modo noturno, o modo Cinegraph, que faz um gifzinho muito bonito, o modo de live filter e o modo de selfie em grupo, sendo a Motorola uma das únicas empresas que botam um modo manual na câmera frontal. E com isso, na câmera frontal você consegue fazer longa exposição, astrofotografia e ter controle de tempo de exposição de até 32 segundos na câmera frontal e na câmera traseira, ISO de até 3200 e os controles de balanço de branco. Sem contar o suporte a fotos em RAW na câmera frontal que a Samsung tirou infelizmente na One UI 2.5. Eu com meu Galaxy S10e sofro sem essa função. Você tem muita função escondida nesse aparelho, eu quero fazer um vídeo só a respeito disso. Funções como Power Touch, quando você dá 2 toques no seu botão de liga e desliga, você consegue selecionar um atalho personalizado se você quer abrir o WhatsApp com essa função, por exemplo. Funções como Adaptive Performance, que usa a inteligência artificial para melhorar o processamento e o desempenho do seu aparelho em si. A opção de Backport de Launcher, onde você consegue instalar por cima da launcher original dele a launcher do Moto One e ter essa barra de navegação do Google aqui sem precisar instalar 2 aplicativos em si. O aparelho simplesmente reconhece a launcher do Moto One como uma atualização e instala por cima, isso é muito legal. E funções insanas como Styles, um aplicativo que foi introduzido no Google Pixel 4, onde você consegue trocar as fontes, trocar os ícones, trocar a cor predominante dos ícones e da sua interface em si, onde nas fontes você tem 4 opções diferentes, nas cores predominantes você tem 7 opções diferentes, no shape dos ícones você tem 4, sem contar a opção de número de aplicativos no seu AppDrawer, onde você consegue botar várias opções diferentes para agrupar mais ou menos aplicativos no seu Moto G9 Plus. A função de Peak Display, o antigo Moto Display ou Moto Tela, é bem bizarro. Por quê? Antigamente o Moto Tela funcionava apenas em telas AMOLED e a interface dele em si era apenas preta. No Moto X de 2ª geração você conseguia ver cores, principalmente quando você estava trocando ali as suas músicas pelo Moto Tela, e agora o Moto Tela em si tem alguns tons em azul. É meio difícil de mostrar porque ele não aparece sempre, mas considerando que o aparelho com uma tela IPS Plus Full HD, a gente até esperava algo do gênero, já que uma interface totalmente preta só economizaria energia num painel AMOLED. E eu literalmente vou ter que fazer um vídeo sobre os segredos do Moto G9 Plus, porque nas opções de desenvolvedor, a respeito daquele aplicativo de temas que eu acabei de falar pra vocês, quando você clica aqui em Accent Color, você tem mais de 7 opções
opções de cores. Num cenário onde a Motorola deixa 7 opções visíveis para você naquele aplicativo e deixa 14 aqui nas opções de desenvolvedor. Considerando que a partir do momento que você abre as opções de desenvolvedor, fica lá nas últimas opções na aba de Theming. Uma função bem insana é o Attentive Display. Sim, o meu inglês é péssimo, cara. Mas basicamente isso daqui é uma função muito antiga introduzida no Galaxy S3, onde o aparelho vê se você está olhando para ele a partir da sua câmera frontal e mantém a sua tela ativa enquanto você está olhando para o aparelho. Com isso, você pode deixar o tempo de inatividade em 15 segundos. Afinal, quando você parar de olhar para o seu aparelho, o aparelho vai desligar a tela. Se você continuar olhando para o seu aparelho, independente dessa função, o aparelho vai manter a tela ligada. Na ideia de substituir o clássico Dolby da Motorola, a Motorola adicionou o Audio Effects, que é nada mais nada menos do que um equalizadorzinho para o seu Moto G9 Plus. Mas ok, o aparelho é bonitinho, pipipipopopó, mas será que ele bate a lenda? Será que ele bate o mito? Será que ele bate o deus dos Moto Gs? O clássico, o mais acessível, o mais potente, o Moto G de primeira geração? Pois é, meus amigos, agora é o momento onde o filho chora e a mãe não vê. Aplicativo de telefone, quem abre primeiro? Moto G levou essa. Aplicativo de configurações. Moto G levou essa. Eu sempre soube que ele era imbatível, cara. E o prêmio de melhor ROM, ele leva também. A Lineage é um amorzinho. Agora que o Moto G9 Plus foi completamente humilhado pelo deus Moto G1, esse combate literalmente não termina por aqui. Já que até em fone de ouvido, o Moto G1 ganha. Acho que nem usando toda a ironia do mundo eu consigo falar isso, velho. Esse fone machucava muito a orelha, era um dos piores fones da Motorola. E seguindo os passos do Moto Z3 Play, a sua biometria fica na lateral, junto com o botão de liga-desliga. Esse botão aqui. Eu gosto muito de biometria na lateral, mas infelizmente eu achei esse botão um pouco pequeno, então fica meio difícil de você desbloquear às vezes. Esse Live Wallpaper que vocês estão vendo aqui na home do bichão é um Live Wallpaper padrão da Motorola. E um mal de Motorola que a gente tem aqui é em relação ao microfone, que não é um microfone horrível, mas se eu falasse pra você que ele era bom, eu estaria mentindo. O aparelho tem um super útil botão de Google Assistant. Quando você dá 2 toques nele, ele abre o Google Assistant. Dessa vez nem abriu, deixa eu tentar de novo, agora abriu. E é uma questão engraçada que na maioria dos meus aparelhos eu desativo os aplicativos do Google. Pra mim, eles só servem pra drenar bateria, drenar memória RAM e drenar desempenho. Porém, no aspecto geral, o novo Moto G9 Plus é um projeto... é um projeto... Que droga. Porém, no aspecto geral, o novo Moto G9 Plus é um projeto bem sólido. A única coisa que eu não gostei aqui foi os softwares de câmeras e, em específico, a câmera frontal, onde os caras botaram 16 megapixels com quad pixel e eu achei ela meio fraquinha, com aspecto que força a nitidez. Mas tirando isso, você instala uma Google Câmera que você nem vai notar esses problemas de pós-processamento. Mas no geral é só isso mesmo, considerando que eu sempre tive problemas de foco nos Moto Gs e o PDAF aqui não tá um dos mais rápidos, mas ele pelo menos funciona. Pra você ter mais ou menos uma ideia, no Moto One Action que eu tinha testado, o foco simplesmente não funcionava. Agora ele demorou um poucaço aqui pra focar. Poucaço. Mas enfim, tá melhor do que o Moto One Action que eu tinha testado. A câmera wide você ativa controlando aqui no zoom, indo pro 0.5, e a macro você ativa selecionando a macro aqui, mas infelizmente ela é quase inútil. Já que é uma câmera de 2 megapixels com foco PDAF, que infelizmente na maioria das vezes deixa as fotos pixelizadas, porém pasmem, o modo manual da Motorola deixa você fazer longa exposição na sua câmera macro. Uma das coisas que mais duram nesse Moto G9 Plus é a bateria, cara. Você tem 5.000 mAh para um Snapdragon 730G, é um processador super econômico. Eu já cheguei a fazer 16 horas de tela nesse celular. E é uma parada que pra mim é bem nova, cara. A bateria foi de certa forma bem distribuída, não é um aparelho grosso, mas ele é um aparelho grande. Grande num nível que na maioria das vezes chega a ser incômodo pra mim. Aqui você tem um iPhone 4 e aqui você tem o Moto G9 Plus. Mas ok, a gente já falou demais sobre o produto. É um aparelho legal, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha sido útil pra você de alguma forma. Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui.